O Alexandre de Moraes tomou uma medida muito arriscada com o Bolsonaro, mas talvez não houvesse outro jeito, porque Alexandre de Moraes não viu nenhuma irregularidade na estranha estadia do Bolsonaro na embaixada húngara, que o próprio ali insinuou, e o próprio Bolsonaro que pode ter ido lá para brincar de gatomia no escurinho com o embaixador húngaro. Essa decisão ela é temerária porque Bolsonaro ele pode sim tumultuar 2026. E a defesa do ex-presidente já começa a fazer novas provocações, querendo pedir de novo o passaporte, algo que já foi negado no passado. Alguns podem até dizer que Bolsonaro está tendo êxito na estratégia dele de constranger o judiciário. Na minha opinião, não. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Essa estratégia do Bolsonaro está tendo êxito ou não? E essa decisão do Alexandre de Moraes pode fortalecer o Bolsonaro? Quero muito saber a sua opinião. Deixe seu like se você quer o Bolsonaro preso e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes tomou uma decisão sobre a estadia muito esquisita do Bolsonaro na embaixada húngara. Uma estadia de 2 noites, algo assim injustificável. Porque a residência do Bolsonaro em Brasília fica a 20 minutos da embaixada. Ele pode ter ido lá, visitado amigos, feito um churrascão, brincado de gatomia, mas passar a noite, 2 noites, então houve toda uma especulação que Bolsonaro poderia estar fugindo. Porque ele não pode fugir do país, já que ele está com o passaporte retido. Mas dentro de uma embaixada, ele não pode ser preso, não pode ser ademoestado. O Bolsonaro, ele falou que ele não poderia dizer o que ele foi fazer na embaixada húngara em respeito às mulheres que ali estavam quando ele foi indagado. Então é uma coisa bem estranha, né? Michele dorme com o Valdemar Costa Neto, Michele dá beijocas no pescoço do maquiador, talvez Bolsonaro esteja recebendo beijocas também. Talvez ele até tire a dentadura, né, para beijar, né, ou para fazer coisas mais porque fica mais macio. Enfim, o Alexandre de Moraes, na decisão dele, entendeu que o Bolsonaro não cometeu nenhuma irregularidade porque uma embaixada não é uma extensão do território estrangeiro, apesar de ter ali algumas prerrogativas especiais. E, portanto, Bolsonaro não infringiu nenhuma medida cautelar, como fugir do país. E assim, não haveria por que punir o ex-presidente. Já era esperado que o Bolsonaro não fosse sofrer nenhuma punição mais drástica, como uma prisão preventiva, mas uma tornozeleira eletrônica era especulado e isso acabou não ocorrendo. E aí algumas pessoas podem começar a questionar se o plano de Bolsonaro está sendo exitoso para fugir da prisão ou para no mínimo constranger o judiciário, como Josias de Souza do UOL falou. Na minha opinião, não. Eu divirjo do Josias, mas eu quero saber a sua opinião, você vai colocar nos comentários, porque nós somos uma comunidade de reflexão e precisamos trocar essas figurinhas. Na visão do Josias de Souza, o Bolsonaro está tendo êxito de constranger o judiciário porque as decisões contra ele, Bolsonaro, não estão sendo firmes. Porque o que mais aconteceu de pesado contra o Bolsonaro? Apreensão do passaporte e medidas restritivas de contato. Então ele não pode conversar com o Valdemar Costa Neto, por exemplo. Mas uma preventiva vai acontecer? Não. Então Bolsonaro, por conta disso, vai ficar testando os limites do judiciário e esticando a corda o máximo que pode, porque ele sabe que não vai haver uma punição mais severa. Nesse ponto, o Josias de Souza está certo? Sim, eu concordo que o Bolsonaro vai fazer isso. Mas a estratégia não está tendo êxito, porque o êxito maior seria se o Bolsonaro não fosse preso. Mas como nós vimos, a Polícia Federal, no dia seguinte da manifestação fiasquenta no Rio de Janeiro, já reagiu e a PGR pediu mais investigações, mais apurações sobre o inquérito da falsificação da documentação do Bolsonaro para fechar o cerco das investigações. O problema é que no dia seguinte que saiu a decisão favorável ao Bolsonaro no caso da embaixada húngara, a defesa já começou a planejar pedir novamente o passaporte. Bolsonaro está com o passaporte retido, a defesa já solicitou em 2 outras oportunidades e nessas outras 2 oportunidades a decisão foi negada pelo Alexandre de Moraes. Então uma terceira vez é uma clara provocação de Bolsonaro ao judiciário. Bolsonaro vai alegar que recebeu uma carta do Bibi Netanyahu, primeiro-ministro israelense, para viajar a Israel. E assim Bolsonaro precisaria do passaporte para uma missão diplomática. A gente sabe que o Bolsonaro prepara sim uma fuga. Prepara. Nesse caso, nessa visita a Israel, Bolsonaro fugiria? Dificilmente. Ele iria na data combinada e voltaria na data combinada, como ele fez com o Milei na posse do presidente argentino no ano passado. Aí ele falaria, tá vendo, eu fui e voltei, eu posso ficar com o meu passaporte, para depois, aí sim,
depois de ter testado os limites, planejar e realizar uma fuga. Eu vejo que é isso que o Bolsonaro vai fazer. Pedir reiteradamente o passaporte é uma maneira dele ir testando o judiciário. E essa estadia do Bolsonaro na Embaixada Húngara, ele tem contatos com a extrema-direita no exterior. Ele possui contatos com o Viktor Orbán, ele tem proximidade com o Javier Milei e uma hora vai chegar o convite do Milei para Bolsonaro ir à Argentina. Quando isso acontecer, vai ser um imenso constrangimento, porque Bolsonaro pode ir à Argentina. Qualquer brasileiro pode viajar à Argentina sem a necessidade de um passaporte. E aí? O que vamos fazer quando houver esse convite? A embaixadora, não a embaixadora, né? A chanceler argentina falou recentemente que as embaixadas argentinas, não somente no Brasil, mas no mundo todo, estão de portas abertas para receber ali os bolsonaristas golpistas. Quando Milei convidar Bolsonaro, vai ser um grande constrangimento para o nosso país. E o problema, que eu sempre bato aqui nessa tecla, há uma grande disposição do Bolsonaro em fazer um tumulto institucional em 2026. Bolsonaro é um especialista em tumultos institucionais. Ele pode ficar em uma embaixada. Mesmo não sendo uma extensão do país estrangeiro, a justiça brasileira não pode invadir uma embaixada. Numa embaixada, seja na Hungria, da Arábia Saudita, da Argentina, enfim, ele pode ficar livre, mesmo ali limitado aos limites da propriedade onde a embaixada está localizada. E dali ele pode ficar fazendo comícios, entrevistas, tumultuando o processo de votação de 2026, mesmo não podendo ser candidato. Ele tem condições de fazer isso e ele tem disposição de fazer isso também. Ele sempre tumultuou as instituições. E a gente sabe que há uma estratégia de Bolsonaro para que ele coloque uma candidatura sub júdice. Isso foi revelado pela revista Veja. A direita está com temor danado que o Bolsonaro possa fazer isso, porque o Bolsonaro está inelegível. Mas ele pode fazer igual o Lula em 2018. Bolsonaro pode lançar a sua candidatura, protocolar a sua candidatura. Vai ser barrada? Vai. Mas aí ele vai entrar com uma liminar. E até a liminar ser derrubada, ele pode participar de entrevistas, do horário político. Ah, mas ele pode estar preso. Se ele estiver na embaixada, não. Ele vai estar livre dentro do território brasileiro, limitado ali a alguns metros quadrados. E vocês acham que isso é loucura? Não, por quê? Essa reportagem da Veja revelando essa estratégia começou a reverberar alguns meses depois, que essa estratégia foi revelada em janeiro, na direita. A direita teme que Bolsonaro faça exatamente isso, porque se houver essa estratégia do Bolsonaro, e o Bolsonaro sabe que Lula vai vencer, Bolsonaro não está preocupado com a direita, ele está preocupado com a liberdade dele. Se Bolsonaro fizer isso, ele vai liquidar qualquer tipo de candidatura vindo da direita. Quem mais teme que Bolsonaro coloque em prática essa estratégia é a equipe de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que quer o lugar de Bolsonaro em 2026. Então essa decisão do Alexandre de Moraes, ela é temerária porque o Bolsonaro pode continuar fazendo o auê institucional por muito mais tempo até chegar em 2026. Vamos ver o que vai acontecer, mas deixar Bolsonaro com essas loucuras e essa pirotecnia institucional é muito arriscado.